A série de podcast Comunica Jovem, produzida pela A6 Unita, recebe hoje os empreendedores no ramo da confeitaria: Gabriela Cruz, Isabela Coelho e Juan Minhaque. É um prazer recebê-los, sejam bem-vindos. Obrigada, tudo nosso. Igualmente. Gabriela Cruz é técnica em edificações, é proprietária e diretora criativa da empresa Amoreco Confeitaria. Isabela Coelho é gestora em sua empresa Brownieria Caruaru, é formada em Engenharia Civil pela UFPE. Juan Minhaque é formada em Gastronomia e com extensão universitária em Bolos. Juan tem quase 6 anos na confeitaria. Isso mesmo. Vamos conversar, agora sobre as experiências de vocês na confeitaria e como surgiu a paixão. Certo, quem começa? Pronto, eu vou falar um pouco da minha trajetória nesse ramo e fazer um resumão, né? Eu comecei na confeitaria como um hobby. Eu sempre gostei de cozinha, na verdade, e desde criança eu sempre pulsei para esse lado. Mas eu nunca vi como uma profissão, né? Não era tão abordado a questão da gastronomia ao longo do tempo que eu fui crescendo. Mas aí eu fui vendo uma maneira de profissionalizar isso. Pendi muito para outros cursos que eram mais visados, né, socialmente. E tanto é que até o fim do meu ensino médio eu fiquei tentando para outros lados, outros ramos. Mas no finzinho eu decidi realmente que era o que eu queria profissionalizar. Profissionalizar não, assim, estudar sobre isso, né? Ter uma graduação e tal. E aí foi que eu resolvi entrar na gastronomia. Inclusive, gente, estudei com o Juan, já comia brownie dele quando ele Sério? ainda... bem no iniciozinho. Que legal. Foi, eu sempre gostei e a profissionalizar na questão de CNPJ, essas coisas, só quando eu cresci. Mas até eu sair do ensino médio, eu sempre comercializei dentro do colégio, às vezes nem era permitido. Então, você já era empreendedor desde cedo. Isso, eu sempre gostei e esse lado de venda, de lidar com o público, eu sempre gostei disso. Meu pai sempre me incentivou para esse lado, ele é do ramo, e eu sempre gostei. E aí eu saí do colégio, resolvi estudar sobre, mas a profissionalização veio bem cedo mesmo. Que maravilha, que maravilha. E No Gabi? meu caso, eu sempre tive muito o lado empreendedor. Não necessariamente na confeitaria, mas já vendi de tudo. De pulseira, tiara, tudo. O meu Instagram, os meus seguidores, há muito tempo, sabe que eu já botei de tudo. Tudo que eu botava, vendia. E aí, essa questão dos doces, pra mim, surgiu também no ensino médio. E era mais pra ajudar minha mãe. Porque o meu sonho sempre foi ser ou engenheira ou arquiteta. Então, aí eu fui fazer um curso técnico no IF, sou formada hoje em edificações. E no final do curso eu decidi ir para engenharia, mas aí veio pandemia e a Universidade Federal parou. Eu que tinha entrado para... Meu curso começaria em agosto, a gente ficou em casa e aí foi quando veio, de fato, a empresa, né? A minha mãe ficou em casa também e a gente começou a fazer... Na verdade, a gente começou pela Páscoa. Antes a gente fazia, era algo muito sutil, assim, para aniversários, mas com a pandemia não tinha mais aniversário, então não tinha mais encomendas. E aí a pandemia veio bem na Páscoa, a gente fez a primeira Páscoa, eu lembro que a gente vendeu 172 ovos, o que era muito para um início. Verdade. E depois disso a gente ficou, mas agora ninguém vai comprar ovo, então a gente tem que fazer outra coisa. E aí, num determinado dia, no dia 25 de março, na verdade, eu... produzi 9 bolos de cenoura e algumas tortas de limão. E a minha mãe chegou e falou, menina, por que tu fez isso? Tá vendido? Aí eu, não, ainda não. Os compradores ainda vão se pronunciar. E aí eu postei e depois desse dia a gente não parou mais. Todos os dias a gente fazia e vendia, a gente que entregava. Então, de fato, a gente iniciou pequenininho em casa, fazendo todo o processo, da produção até a entrega. Isso é uma loucura, bonita. Então, eu entrei na confeitaria de paraquedas, assim, tipo, oficialmente, né? Porque quando eu era mais, sei lá, uns 12 anos, eu já vendia coisa na igreja, tipo trufa, salada de fruta. Então, eu sempre tive esse espírito empreendedor. Também fazia pulseira para vender na escola. Enfim, mas eu entrei nessa área que eu estou hoje, que é a de brownie,
quando eu tava na faculdade de engenharia, eu tava mais ou menos no 6º período por aí, e eu não tinha dinheiro, né, minha gente? Universitário não tem Sofre. dinheiro. Aí eu peguei e comecei, não, eu vou fazer isso porque eu tinha experimentado um brownie numa célula da igreja que eu fui, e eu achei gostoso. Aí o primeiro brownie que eu fiz foi de massa pronta, esse que vem no supermercado. E ficou uma delícia. E eu já vendi do de massa pronta. Aí eu vendi e eu fiz, dá certo. Aí, na semana seguinte, peguei uma receita da internet de brownie e fiz. E, por incrível que pareça, deu certo. Porque brownie, tem umas... Tu faz brownie, né? Uhum. Tem umas coisinhas assim que qualquer coisinha pode dar errado, né? Tipo, um Exato. ponto, enfim. Aí, deu certo, graças a Deus, de primeira. E eu continuei vendendo. Aí, no começo, eu vendia, sei lá, uns 15 brownies. Amigos, família, pessoal que normalmente compra no início. E pronto, foi assim. Isso foi lá em 2016. A browneria vai fazer 6 anos hoje, tipo, a ideia inicial. Mas foi assim que eu entrei, tipo, eu quero ganhar dinheiro, o que é que eu posso fazer com o que eu tenho aqui? E o brownie foi na minha casa, fogão a gás, tudo bem simples, só comprei uma balança que eu não tinha e pronto, foi assim que eu comecei. Ótimo. Pronto, vocês destacaram a questão, né, de como surgiu essa paixão, né? E tanto Gabi, como Juan, como Isabela, né? Trouxeram a infância, não foi? Então, isso já vem, essa ligação de alguma forma, do que já era feito. E vocês transformaram isso em negócio. Então, quando é que a confeitaria ela virou negócio para vocês? Vocês destacaram a pandemia, desde cedo, mas assim, como é que vocês sentiram agora? Pra mim, o marco foi no dia 25 de março, né? Que é a data que realmente eu sempre falo. Que foi quando eu dei a virada de chave que só a Páscoa não ia me manter. Então, eu precisava fazer algo. E aí, mesmo sem ter pedido nem nada, eu falei, não, vai dar certo. E aí, coloquei todas as minhas forças. E naquele dia, quando eu vi que tinha vendido tudo, sem ter nenhum pedido, eu falei, é isso. E desde então, a gente nunca mais parou. Então, a partir dali, e em seguida, a gente foi atrás de CNPJ, de todas as coisas que realmente compõem uma empresa. Mas a data, pra mim, foi essa daí. No dia que a gente fez esses bolos e essas tortas de limão pra vender. Pra mim, foi uma questão de ter seu próprio dinheiro. Eu achava tudo. Quando vendia pouca coisa e produto pequeno, mas o lucro dali eu já achava maravilhoso. Não sabia nem o que era fluxo de caixa, nada dessa questão financeira, mas já adorava isso. E meus pais sempre me levaram numa vertente de sair da aba deles, mesmo pequeno, ganhando mesada ainda. Mas eles sempre me levaram para esse lado e eu acho que foi isso que me moveu também, a independência financeira. Tanto é que hoje eu dependo exclusivamente disso. Que legal. No meu caso, eu lembro, assim, uma vez que eu vendi R$160. Foi tipo um marco, assim, pra mim. Uau, eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? Porque até então eu só ganhava dinheiro dos meus pais. E aí... Mas, assim, o ponto que começou a virar um negócio pra mim foi inesperado também. Minha mãe, que hoje em dia a gente trabalha mais com revenda, sabe? A gente distribui em alguns locais e aí essas pessoas revendem pra gente. E aí o marco, assim, como empresa, vamos dizer assim, como negócio, é quando minha mãe estava indo pra uma viagem, ela parou ali no Rei das Coxinhas, Gravatá, e ela ofereceu meus brownies pra vender lá. E a pessoa aceitou. Tipo, sem eu ter nome nem nada. Aí eu fiz, opa, Oportunidade. é uma oportunidade. Aí, eles são nossos clientes mais antigos, estão até hoje com a gente. E eu agradeço, assim, isso, né, que aconteceu por um acaso, que minha mãe não estava planejando, ela só parou ali no meio da viagem dela, ofereceu e deu certo, e eu comecei a entregar. E foi a partir daí que, com esse cliente, a gente conseguiu outros clientes, até porque o Rei das Coxinhas hoje em dia é uma referência forte, né? Sim. Então, foi assim, sabe? Quando começou, mais ou menos uns 6 meses depois da minha ideia inicial, vamos dizer assim. Antes era só amigo, amigo de amigo, essas coisas assim. Mas como empresa mesmo foi nesse E qual a período. dica que vocês dão para tornar esse negócio inicial em um negócio mais profissional? Eu Já que vocês já acredito- estão em outro patamar, Oh, meu Deus. já passaram, né? Então, quais as dicas para quem está iniciando, que tem aptidão, né? Que já faz, né? Ou um bolo, ou um brownie, um tipo, né? Outros tipos de doce, né? Porque a confeitaria, ela abrange o quê? Vocês falam um pouquinho pra gente, né? O que abrange a confeitaria, o que é possível, né? E dê essas dicas aí para o nosso público, que também é jovem. Então, a minha dica, primeiro eu vou falar da dica, porque eu acredito que a confeitaria é muito vasta. Então, eu, por exemplo, hoje em dia eu trabalho muito mais com a confeitaria mais americanizada, que são brownies, red velvets. Então, vocês encontram isso na minha
confeitaria, enquanto tem outras que são mais parisienses, algumas que puxam mais pra... Enfim, a confeitaria é muito, muito vasta. Juan tem propriedade para falar isso. Apesar de, na faculdade, ele não só vê confeitaria, vê muito mais coisa, mas... É uma questão mesmo de identificação e daquilo que você acredita, daquilo que... Eu também não vendo o que eu não gosto. Tudo que tem lá na minha loja, eu gosto, eu como e preciso dar o padrão de... Tem que passar pelo meu padrão para poder ser, de fato, comercializado. Então, também tem essa questão. E para quem está começando, seja na confeitaria ou em qualquer outra... área, eu sempre falo, comece. Porque muitas vezes a gente fica esperando a oportunidade perfeita, o cenário ideal, a embalagem perfeita. E no começo isso não vai acontecer. Não vai. Às vezes a gente quer se comparar e se igualar na régua de fulano, que às vezes está ali há muito mais tempo. Ou que está há mais tempo e você não sabe, porque às vezes a pessoa começou há muito tempo e hoje em dia ela só conta, sei lá, que ela começou há 2 anos, porque de fato ela se viu como empresa há 2 anos, há 3 anos. E a jornada dessa pessoa é muito mais longa. Então, eu sempre falo, ó, comece. No meu Instagram, sempre quando eu abro caixinha, o pessoal pergunta, como começar? Como você fez? Eu comecei na minha casa, fazendo os bolos simples, indo entregar. Então, eu vi a oportunidade, eu agarrei, fiz e depois eu fui melhorando as minhas embalagens. Hoje em dia, eu tenho todas as minhas embalagens personalizadas. Eu busco não usar tanto plástico, então as minhas embalagens são todas, a maioria de papel. Mas no começo não era assim, no começo eram embalagens de bolo de plástico, a sacolinha também, mas tudo com muito carinho. Se você pegar as minhas fotos do início, eu fazia um bilhetinho à mão, eu embalava com papel de pão, aqueles que a gente compra baratinho, fazia com um lacinho. Então a gente via que tinha carinho e tinha vontade ali, dedicação no que estava fazendo. Então a oportunidade está ali, você precisa agarrar e começar. Essa é a minha dica. Complementando assim... Eita, desculpa. Rô. Não, pode continuar. Só complementando assim o que a Gabi falou, além de começar, você tem que persistir. Por quê? Vai ter vários momentos que você vai ter vontade de desistir, sabe? Todo mundo aqui já passou por isso e eu passei várias vezes, mas sobretudo no início, que é muito instável, sabe? Você não sabe exatamente quanto é que você vai vender, porque você não é muito conhecido, mas continue, porque quem é grande hoje em dia, um dia já foi pequeno. Sabe? Então, por exemplo, quando eu comecei lá em 2016, eu não imaginava, assim, longe que eu iria chegar aqui onde a gente tá, entendeu? E foi passinho de formiga, uma coisinha de cada vez. Hoje, por exemplo, eu comprei o meu primeiro investimento, uma balança digital, foi R$30 nessa faixa. Aí depois eu comprei uma panela melhor, comprei uma espátula melhor, no caso da confeitaria. Então, começa... vai se aprimorando aos poucos, como a Gabi falou, e não desiste. Porque se você não desistir, é inevitável que você não se torne conhecido. É inevitável, entendeu? E as pessoas, elas compram a história. Eu tava conversando isso ontem com a minha mãe. Porque sempre quando chega alguém lá na loja hoje em dia, fala, eu lembro de vocês vendendo na igreja. Vocês botavam uma florzinha assim. E hoje a minha loja tem uma parte toda de flor. Então, a gente vê que a essência já estava naquilo dali, no pequeno detalhe. Era um jarrinho de flor, hoje é um teto de flor. Então, quando a gente coloca o coração naquele dali, as pessoas, de fato, se conectam. Uhum. E a minha mãe até falou, poxa, a gente olhar para trás agora, a gente vê que, de fato, a gente tem história. A gente persistiu. E as pessoas reconhecem isso, porque as pessoas, elas compram histórias. As pessoas gostam de se conectar. Seria bom se a gente, do dia pra noite, acordasse e já tivesse com aquilo tudo pronto. Porém, a gente não daria o valor e não teria história pra contar. Então, cada passo da jornada, se você tá iniciando e você acha que tá difícil, acredite que isso daí vai ser uma história pra você contar lá na frente, pra os seus clientes também dizerem, poxa, eu acompanhei desde o início, quando tudo era mato, né? Quando não tinha perspectiva. E hoje você é aí uma grande empresária, enfim. É verdade, e isso é muito importante dos detalhes que tu falou. As pessoas se apegam muito a isso. Quando eu comecei a prestar atenção mais nessa questão estética de embalagem, os detalhes, as mínimas coisas, eu vi o quanto o povo reforçava em feedbacks aquilo. E pra mim não era uma coisa que fazia muito sentido no começo, porque o que importava era o que você estava entregando do que saía da cozinha, da produção. E falando sobre um conselho para profissionalizar, um dos pilares, né? Porque existem muito, as meninas citaram, mas eu acho que você estudar, procurar conhecimento é muito importante. Eu levava esse conselho, entrava no ouvido e saía pelo outro, mas quando eu comecei a estudar e buscar conhecimento infinitamente
sabe? Porque às vezes a gente acha caro um investimento, acha caro uma especialização, acha caro entrar em uma universidade, mas não é, porque é realmente algo que você constrói, você vê o quanto, falando do nosso nicho, o quanto a cozinha ela é química e o quanto cada coisinha faz a diferença, sabe? E quando você começa a entender, dominar aquilo, trazer suas próprias receitas, fazer suas próprias combinações, fica muito mais interessante. Eu acho que estimula mais você cada vez mais querer estar em um patamar que você se sente estável. Verdade. E quando você faz essa questão da especialização, também já volta para aquilo. Você precisa encontrar o que você quer fazer. Porque se você for, não, eu sou confeiteiro. Mas você faz o quê? A confeitaria é muito vasta. Então, a partir do momento que você, eu faço, no meu caso, toda a parte mais americanizada, né? Então, são red velvet, brownies. Eu me especializo naquilo para entregar o melhor. Enquanto tem pessoas que fazem eclair, que fazem chucreens, que fazem outras coisas que são totalmente diferentes da minha. E aí, cada um se especializando naquilo dali vai conseguir dar o seu melhor naquela área. Eu acredito muito nisso. Inclusive, isso foi algo que eu sou muito questionada, porque a minha empresa só trabalha com brownies. É exclusivamente brownie. Eu já vendi palha italiana, já vendi trufa, já vendi alfajor, já vendi umas coisinhas assim. E também ovo de Páscoa, toda Páscoa eu vendo, né? Porque tem muita demanda na Páscoa. Mas o meu foco é brownie. Aí as pessoas, não, por que você não expande para outras áreas? Porque eu quero ser a melhor naquilo que eu faço. E não é, tipo, a melhor do que A e B, mas é a melhor porque se eu tô só fazendo uma coisa, eu consigo... eu consigo me especializar mais naquilo, sabe? Então, é isso. Então, assim, praticamente, o produto inicial de vocês, da confeitaria, eles permanecem? Ou não? O dela permanece. Permanece. O meu sim, eu comecei com o bolo de cenoura, inclusive, é um dos bolos que tem lá na loja, porque ele é um bolinho meio que afetivo, já que ele conta a nossa história. Quando você vai lá na minha loja, assim que você senta, que faz o pedido, tem um descanso de mesa que conta a nossa história. E o bolo de cenoura tinha que estar no cardápio, porque lá a gente fala. Temos também a torta de limão, que foi o que a gente, de fato, iniciou. Mas o brownie, essas coisas também estão no meu cardápio. Meu cardápio é um pouco mais extenso, eu acredito que os meninos, por conta da loja, então, me exige ter salgados, ter doces e... entre outras coisas. Entendi. É interessante também para o seu meio você ter essa diversidade de coisas e o público que você quer atingir, né? Isso. De acordo com o que você tá oferecendo. No meu caso, permanece em delivery só, o brownie. Não é uma coisa que eu pego em alta demanda, assim, para grandes eventos, nem nada. Mas eu comecei com um brownie. E minha primeira marca foi o Rei do Brownie, uma coisa assim super genérica, uma logo feita em programa de celular, enfim. O Rei do Brownie. E foi uma coisa assim que me fortaleceu para ir caminhando e vendo que havia outras possibilidades, né? Tanto é que hoje eu tento focar em bolos. Eu acho que vai chegar um patamar que eu vou só atingir realmente essa linha de produto. Mas eu nunca gosto de excluir a essência, não. E a galera, desde o começo, gosta muito, sabe? E sempre reforça que o brownie é bom e não sei o quê. E dá vontade de deixar ele lá, sabe? Mesmo que ele não seja o protagonista da Fazer história. um bolo de brownie. Já pensou? Dá pra criar várias Várias maneiras da gente pegar um produto e transformar ele em outro e também ser um destaque. Verdade. E dentro de tudo isso, quais foram as principais dificuldades? Ela pontuou, não foi algumas que davam vontade, mas quais foram que vocês, se tiveram, né? Não sei, né? Dificuldades nisso que fizeram vocês repensarem muitas vezes o produto, repensarem se continuaria ou não, né? Se deu mais gás, né? Como Gabi, né? Trouxe inicialmente essa dificuldade, né? Trouxe mais gás. Tem alguma coisa pontual que vocês podem trazer enquanto dificuldades que fizeram vocês crescerem? Eu acho que eu observo muito o que o público vai falando, sabe? Em cada mínimo detalhe. Tanto é que, às vezes, a gente faz uma demanda de coisa nova e eu gosto mais que os de casa comam para poder entender a maneira técnica, né? Observar os comentários e poder absorver aquilo. Mas eu gosto sempre de excluir ou incluir um doce se ele for muito equilibrado, sabe? Não tiver um excesso de açúcar. Porque o brasileiro em si já é muito apegado ao doce. Então, a gente tem que trazer isso, mas tem que trazer uma pegada que você coma o doce inteiramente, sabe? Não como um pedacinho e deixe lá encostado. Eu vejo mais por esse lado, essa questão de, assim, deixar de mão um produto. Ou se é muito gorduroso. É mais em um aspecto do paladar mesmo, que eu gosto de incluir ou tirar ele do cardápio.
Juan falou disso, né, de provar e tudo mais, eu lembrei agora. No meu início também, sempre que eu fazia pronta entrega, quando eu fazia algo novo, eu gostava de mandar para o cliente e dizer, me manda o feedback, eu tô pensando em botar isso. E aí os clientes adoravam, porque era um over delivery, né, que é o fato de você mandar a mais do que aquilo que o cliente espera. E, ao mesmo tempo, eu conseguia perceber, não, o meu público não gosta muito de coisa com maracujá, por exemplo, então não vou botar isso no meu cardápio. E aí a gente vai moldando. Mas acerca das dificuldades, eu sou uma pessoa muito centralizadora. Então, no início, eu que fazia as entregas, eu que produzia, eu que postava, eu que fazia absolutamente tudo da minha empresa. E no começo, de fato, vai ter que ser assim. Mas aí, para a empresa... presa, né? Exatamente. Eu que fazia absolutamente tudo. E aí... Para você crescer, eu aprendi que você precisa delegar, porque você não consegue crescer naquele dali. E aí, no começo, acho que a minha maior dificuldade, de fato, era... Não vou fazer mais entrega. Eu lembro do primeiro entregador que chegou na minha porta. Falei, meu Deus, o bolo vai chegar todo revirado. Quando ele voltou, e aí? Ele... Chegou normal. Aí o cliente também. Então, a primeira vez que eu deleguei as entregas foi aquele susto. A primeira pessoa que começou a trabalhar na minha cozinha, aquela outra. Meu Deus, será que vai fazer igual? Não sei o quê. Então, delegar pra mim foi um desafio em todos os aspectos. Porque, de fato, eu sou bem centralizadora. Hoje em dia, não tanto. Hoje em dia, eu tô aqui, a loja tá funcionando lá. Mas, no início, foi desafiador isso. Pra mim também, essa parte da... Nossa, tu falou agora, veio um filme, assim. Porque eu lembro que eu comecei em 2016, 2017 foi quando eu comecei a me profissionalizar. E foi em 2018 que eu fui procurar um coach, sabe? E ele dizia, delega. Aí eu vou fazer isso. 2 anos depois, só que fui fazer. E assim, realmente, a gente tem medo, né? A gente acha que não vai conseguir pagar a pessoa também. E aí eu lembro a primeira menina que trabalhou comigo, que foi Isla, assim, fora a minha família, eu ficava assim, com medo, sabe? Mas eu percebia o quanto ela me ajudava, porque enquanto ela estava fazendo aquilo, que, sei lá, eu ensinei para ela, eu poderia me dedicar a outras coisas. E foi só a partir desse momento que eu comecei a ver um crescimento, assim, bem mais expressivo na minha empresa, sabe? Porque até então, como era tudo eu que fazia, eu não conseguia fazer muita coisa. Então, realmente, eu acho que quem tá começando, você começa tudo sozinho, mas à medida que você vê que não dá, vai contratando uma pessoa, assim, sabe? Para te ajudar uma tarde, um dia. E à medida que você for vendo o que se tá precisando mais, você vai estender no horário daquela pessoa, sabe? É verdade. É porque muitas vezes a gente, como dono, se coloca muito no operacional. Então, se é para bater um bolo, a gente tem que estar lá. Mas, na verdade, eu até coloco hoje em dia e me denomino dessa forma como diretora criativa, porque é de fato o que eu faço. Então, se é a criação de um doce, eu estou na criação, não necessariamente na execução. Na execução diária. Se é para uma campanha, eu estou na criatividade, porque é algo que eu não consigo delegar. Porque só eu conheço o meu público perfeitamente. Eu que tenho, é a minha história, a minha empresa, então eu preciso estar na criação e não necessariamente na execução daquele dali. Isso. Né? Então, o operacional, ele precisa ser delegado para que a gente consiga fazer a empresa crescer, porque não vai ser o operacional que vai fazer a empresa crescer, e sim o criativo, é a comunicação, é aquilo que a gente faz com o público que outras pessoas não podem fazer. Então, quando eu entendi isso, foi que deu a virada de chave e a gente conseguiu expandir. É um processozinho, a gente... Tipo, a gente ouve muito, né? Não, você tem que chamar alguém para trabalhar com você. Só que não é fácil. Tem muita insegurança. Não é fácil, sabe? Então, confiar no outro, né? No trabalho do outro. E a gente também fica insegura. Ela falou sobre a questão do financeiro. Porque, como o Juan falou, e ela também... No início é tudo muito incerto. Então, a gente trabalha com uma pronta entrega. A gente tá ali oferecendo, mas não necessariamente as pessoas vão comprar tudo naquele dia. Então, a gente fica naquela... Poxa, se eu contratar alguém, será que eu vou conseguir pagar aquela pessoa? Porque eu não sei se eu vou conseguir vender tudo aquilo. Mas é incrível como quando a gente dá o primeiro passo, minha mãe sempre fala isso, dê o passo que eu coloco o chão, né? Como se fosse Deus dizendo pra ela, dê o passo que eu coloco o chão. Porque quando a gente se propõe a ajudar, porque a gente ajuda outra pessoa quando coloca ela na nossa empresa, o suprimento vem. E aí a gente consegue honrar com os nossos compromissos. Mas é muito real isso. É verdade. E é como ela falou, a questão da confiança é muito difícil você entregar a responsabilidade de qualquer coisa a alguém. Eu morro de medo por um monte de trauma que eu tive, principalmente com delivery. Eu cheguei a entregar coisa que chegou lá destroçada. Aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu vou fazer o quê?
né? E essa confiança tem que ser trabalhada. Mas eu acho que tem uma hora que você vai ter que dizer assim, não, vai com medo mesmo, porque depois vai se acostumando. Eu tenho que contar uma história pra vocês sobre isso, de delivery. Eu tava na Páscoa, acho que foi a primeira ou a segunda Páscoa. E aí, uma cliente pediu, era do Divinópolis, né? O meu local fica na Rua Bahia, no Divinópolis. E ela pediu, e eu fiz, não, vai dar tudo certo, vou levar um ovo de Páscoa pelo motoboy. O ovo chegou assim. Olha, eu chorei tanto nesse dia, porque a pessoa faz com todo carinho, né? Exato. E aí a cliente ficou insatisfeita. Aí eu fiz, não, eu não vou mais fazer isso. Aí as entregas dos ovos de Páscoa, quando tem, é por Uber, tipo Uber, Flash, essas coisas. Mas assim, eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei muito triste, porque eu fiz com todo carinho o ovo, só que ele ficou todo destruído. E também tem a expectativa do cliente, né? Mas o que é que a gente tem que fazer com os erros que, porventura, a gente vai cometer? Que todo mundo vai cometer. Você tem que ver como você vai aprender dele para não repetir na frente, sabe? Você sempre vai ter uma oportunidade de poder ressignificar aquele erro. Que foi isso. É isso que eu tenho feito, que eu tenho fazendo, sabe? Eu errei muitas vezes para poder chegar na minha atual receita, por exemplo, entendeu? Mas é assim, erra, vê o que são as errou, tentativas, né? Verdade. Então, se algo no caminho foi desviado, deu errado, né? O que a gente pode fazer melhor em relação a isso, né? Por exemplo, trouxeram a questão dos motoboys, né? Inclusive, queria aqui já deixar meu agradecimento aos meus motoboys, que nunca, inclusive ovos de Páscoa, nunca chegou nada virado. Vocês são incríveis. Obrigada. Pronto. Então, assim, e hoje? Juan, como é que tá essa entrega? Melhorou? Encontrou a pessoa? Encontrei, pronto. A gente, em questão de delivery, eu funciono exclusivamente com iFood. E todo o serviço é muito ofertado bom, por eles. Então, assim, eu não tenho estresse nenhum. Antes eu tinha meu pai comigo, trabalhando... Porque a gente tem essa coisa, né? A gente que começa familiar. sozinho. Um ambiente familiar. Mas, assim... claro, né? No teu exemplo, tu trabalha muito bem com a tua mãe, mas assim, o que você puder, se você achar que tem muito atrito e tal, separe. É a melhor coisa do mundo. Meu pai mesmo é uma ótima pessoa, maravilhoso, mas nesse ponto a gente sempre tinha alguma coisa para ser questionada, sabe? E começava a dificultar o trabalho. Teve uma vez que eu andei por ele. A gente é bem aventureiro. Eu já fiz muita entrega com ele de bolo, de, sei lá, 4 quilos, em moto. Eu carregando. Eu sei que eu me garanto carregando. Eu conheço a estrutura do meu bolo. Mas eu mandei por ele uma vez só. Disse, não, vai dar certo. Chegou lá fora do tabuleiro, o bolo, encostado na caixa. Aí eu fui era no shopping, eu acho, na época. Fui no shopping buscar o bolo pra trazer pra casa pra consertar. Então, assim, profissionalize, coloca um serviço terceirizado de entrega com quem já entende disso. Porque a galera que entrega doce já tem essa coisa na cabeça. Mas hoje em dia eu digo, olha, gente, bolo, retira aqui no ateliê. Retira, porque aí fica mais tranquilo. O Juan falou dessa questão familiar, né, dele com o pai dele. Hoje em dia somos eu e a minha mãe, né? Nós somos sócias. E, de fato, a gente se considera como sócias mesmo. Na segunda-feira, a nossa folga, a gente tem o almoço de sócias. A gente sai pra falar de negócios. E dentro da empresa... Conseguiu, dentro da empresa, às vezes eu reclamo com a minha mãe e as minhas funcionárias ficam... Mas aí a gente sempre enfatiza. Aqui, nós não somos Gabi filha e Zilene mãe. Nós somos Gabi e Zilene sócias. Então, às vezes você vai chegar lá e vai me ver... Mas, maninha, como é que a senhora fazendo um negócio desse? Mas não é por falta de respeito, mas é porque a gente entende que lá nós somos sócios. E aí eu cobro dela, ela me cobra como sócias para o bem da empresa. Porque se a gente não dividisse, realmente ia ser um caos. Porque ela ia dizer, você tá brigando comigo? Essa é sua mãe? Me respeita! Mas a gente consegue diferenciar isso aqui quando é de empresa. Abriu a porta da Amoreco, tá lá dentro. Ou às vezes até fora mesmo, porque a gente também discute coisa da empresa fora. Mas lá dentro nós somos sócias, amigas, colegas de trabalho e fora a relação de mãe e filha. Senão muito não legal certo, isso. Em relação à produção, quando vocês visualizam a produção de vocês, já falaram, né? Mas assim, hoje, aí vocês traçam um planejamento, como é que é? Já que, né, coloca lá, não sabe se vai vender, se não vai vender, como é que ele dá isso? Já que aumentou, né, a demanda. No meu caso... E a prospecção, né? Como é que você vai prospectar, né? Mais clientes, já que eu já tenho isso aqui, semana que vem será que vai ser mais, daqui a um mês, então conta pra gente também essa parte. No meu caso em específico, como a gente trabalha assim com revenda, né, é mais o foco nesse, então os clientes fazem pedido e a gente anota e a gente produz mais ou menos
baseado naquilo que eles pediram. E é assim, entendeu? Então, eu não tenho muito esse negócio, será que vai vender ou não? Porque já está encomendado. Mas, deixa eu pensar aqui. Tem uma coisa que eu fiz um curso recentemente de gestão na área da confeitaria, que você tem que planejar a sua semana baseado nas anteriores, sabe? Porque normalmente se repete, né? Eu acho que os meninos que trabalham com pronta entrega, eles vão ter mais propriedade para falar sobre isso. Mas, assim, tem que ter um planejamento. Tipo, coisas práticas. Se você, sei lá, vai fazer 5 bolos, quais são os ingredientes que você precisa para fazer aquele bolo? E aí você compra isso antes, não deixa para comprar no dia, porque se você deixar para comprar no dia e faltar algum ingrediente lá no meio da sua produção, isso vai atrasar muito, isso vai lhe deixar estressado. Sim. Então, faça um planejamento assim da sua semana, com cada dia o que é que eu vou fazer, quem é que eu posso chamar para vir me ajudar aqui, que vai dar certo, entendeu? Agora, o segredo é o quê? Planejamento, entendeu? Se não tiver planejamento, você fica louco. O dia passa e você acha que não fez nada, porque você não se planejou. Então, se planeje que dá certo. Bela falou isso agora, e aqui eu percebi ela falando, né? A gente tem 3 vertentes totalmente diferentes aqui. Apesar dos 3 trabalharem com confeitaria, se você analisar aqui, Bela trabalha com revenda, Juan é mais com encomendas, né? Isso. E uma pronta entrega. E no meu caso é loja. Então, são realidades totalmente diferentes. Eu também faço esse curso de gestão, inclusive das meninas da Produz, maravilhosas. Isso mesmo, daí... Isso. E a gente trabalha muito com isso, com análise de dados. Lá na minha loja, quando a gente abriu, a gente tinha uma prospecção, né? A gente imaginava que ia ser de um jeito. Claro que muitas vezes foge daquilo dali. Os números foram expressivos assim que a gente abriu. Então, a gente tinha, para vocês terem noção, a gente fez um estoque de salgados, dessas coisas, contando que daria para um mês. Em 3 dias de loja aberta, a gente não tinha mais nada. E a gente se viu louca. Graças a Deus. A gente se viu louca, porém, é sempre organizando. A gente já tá aí com 2 meses e meio de loja aberta, então a gente já consegue ter plena convicção. Assim, plena convicção não, porque o mercado hoje oscila muito. Mas assim, a gente já tem uma noção. Eu sou muito dos números, né? Eu já faço engenharia civil. Então, eu gosto dessa parte toda de números, de dados, é comigo. E aí, eu sempre faço a análise. E a gente sempre trabalha com o estoque, né? Apesar de ter aquela quantidade ali X, mas a gente trabalha sempre com o estoque a mais. Porque, visando também o cliente. Porque eu acho frustrante você chegar no local, eu quero isso, não tem. Eu quero isso, também não tem. Então, a gente se organiza. Claro que possa ser que aconteça, porque a demanda foi ainda maior, mas a ideia é sempre ter isso. Então, a gente se organiza nisso. Essa questão do estoque é muito importante, porque você nem deixa seu dinheiro. Muitas vezes a gente que trabalha com o ramo de alimentação faz estoque gigante de, sei lá, de trigo. E às vezes nem ia usar aquilo dali e o seu dinheiro fica literalmente parado. Então, você tem que ter o controle do estoque, você tem que ter essa questão de vendas, de quanto você vende, para você organizar. Ter um estoque também já produzido é importante. E são essas coisas que precisam ser alinhadas, mas que eu poderia passar o dia aqui falando, mas eu posso dizer para vocês que só a vivência, de fato, é que faz com que você aprenda. Por mais cursos que a gente faça, mas a gente só aprende, de fato, quando a gente tá ali submetido àquilo dali. E a gente vai analisando e organizando de acordo com a realidade da nossa empresa. Acho que cada empresa muda muito. É verdade. E assim, você vai entender o seu pique, né? No dia a dia. Porque tem diversas formas de você ter uma organização. Eu escuto de muitos professores que eu absorvo conhecimento, formas que são ótimas e super válidas, só que nunca se encaixou na minha rotina, sabe? Pra mim não fazia sentido. E eu acho que vai muito mais além. Vai, sei lá, da questão de você dominar um congelamento para você sempre ter produção, sempre ter um estoque. Ou então, da criação de um cardápio que ele não seja muito sazonal, por exemplo. Porque tem produto que a gente só consegue em abundância em certa época do ano. E aí, como é que você vai ofertar isso o ano todo? Sem ter uma diferença de preço grande, sem ter o risco de faltar, sabe? Eu acho que vai nessas questões técnicas também. É bem importante a questão da organização na produção. É verdade. Quando vocês destacam as vendas do espaço físico, né? Que tem um espaço físico, né? Das encomendas. Como que é a pergunta? Não entendi. Quando vocês destacam as vendas, né? Nesse sentido. Quando a gente traz agora, né? Gabi vendia, né? Não sei se vende ainda, né? Vende ainda, né? Continua, né? No online, né? Como é que vocês trazem, assim,
a venda através do online? Esse crescimento e dentro da confeitaria de vocês? Eu sou totalmente filha do online, né? Eu nasci no online, apesar de eu ter a loja física. E sempre friso para os meus clientes. Apesar de ter a loja, o meu online sempre vai estar presente. Na minha loja, tem a loja na frente. Mas, para vocês terem noção, eu separei um local exclusivo para o delivery. E os entregadores, eles entram por fora. Então, também não quebra a experiência de quem está em loja. E, ao mesmo tempo, eu não deixo de atender o pessoal do online, que foi quem me trouxe até o físico. Então, a gente divide isso bem direitinho. Meu delivery funciona normalmente, plenamente, do mesmo jeito que funcionava antes. As meninas atendem com o mesmo carinho. A gente tem um site, mas que também direciona para o WhatsApp, onde é um atendimento humanizado, porque a gente acredita muito que as pessoas se conectam. Então, as meninas mandam: como chegou o seu pedido, tá tudo bem? Me conta a sua experiência, porque a gente preza muito por uma experiência. E tudo isso toda essa conexão é o que faz, de fato, você se conectar com aquela pessoa e fidelizar o cliente. É só através disso. Então, o meu online foi muito importante e ele continua. E até hoje, a loja, ela funciona muito bem também por conta do online. Inúmeras pessoas: nossa, eu te encontrei no Instagram, eu te vi num vídeo que fulano postou, que é o online. Então, o online, ele é importante para o online, para a venda de delivery, mas ele também é muito importante para mim como loja física, porque as pessoas não necessariamente me conhecem porque passam na frente da minha loja, mas sim por conta que elas encontram a gente nessa vitrine, que é o Instagram, que é o Google, entre outras ferramentas que expõem o trabalho da gente. Isso é muito importante. É verdade. E pronto, na questão do online, pra mim, não é uma coisa que eu tinha muito hábito, sabe? Muita conexão. Eu gosto do presencial, de ir no evento, de montar a proposta lá. Mas chega uma hora que você tem que ceder, sabe? Porque é como eu falei, essa questão no meu caso, dos produtos que eu tinha, por exemplo, o brownie, sei lá, produtos que variam da culinária francesa, eu tinha domínio sobre isso, as pessoas tinham interesse, só que eu não via uma forma de ofertar se não fosse com bolo. Então, assim, eu comecei a trazer em pequenas porções, para quando, sei lá, depois do almoço, tem ocasiões específicas, né? E acabou que eu cedi pro iFood essa semana. Inclusive, eu entrei essa semana no iFood e eu funcionava com pronta entrega sem o sistema de lá. Mas é um sistema maravilhoso e que abre muitas portas, né? Porque é uma visibilidade gigante. É uma vitrine. Então, você tem que olhar o online como uma forma de expandir o seu negócio, por mais que tenha todos os desafios, mas o online hoje é a onda do momento. E, tipo, a pessoa pedir no conforto da sua casa, tem gente que prefere muito mais do que sair e consumir no local, por exemplo. É verdade. No meu caso, como eu não trabalho diretamente com pronto entrega, às vezes eu faço uma pronta entregazinha assim, mas não é o meu foco. Mas eu percebo assim, se eu postar muito, eu vendo mais. É certo, entendeu? Acho que vocês também vão perceber isso. Porque as pessoas, elas se conectam com outras pessoas, entendeu? Ela compra, por exemplo, ela tem várias opções para comprar um bolo. De onde é que eu vou comprar? Eu vou comprar com quem eu me conecto, Verdade. sabe? Porque não é só um produto, é o que tem além dele. É a experiência que é gerada. Então, o online, ele acaba ajudando nisso, sabe? Porque você mostra lá a sua produção, a pessoa: que legal, é assim que faz, é assim que monta, é assim que sai para entregar. Então, isso interfere diretamente nas vendas. E o iFood, especificamente, ele é uma mão na roda, assim, para quem está começando. Porque, às vezes, você não tem condição de contratar um motoboy de tempo integral. E o iFood lá, você... É só o que foi chamado que ele vai entregar. E você só paga pela entrega, né? Que foi feita. E aí, eu tenho algumas colegas que dizem assim: não, mas o iFood cobra uma taxa. Claro, gente. É como se fosse, sei lá, um aluguel que você paga, entendeu? Isso. Mas tem muita mais visibilidade. E para você não sair perdendo, é só você recalcular. Sei lá, se seu produto é R$10, a taxa do iFood é 30%, vamos supor, você vende seu produto lá na loja a R$13. Não tem nenhum problema, você vai ganhar os mesmos R$10, só que com o diferencial de que você está tendo mais visibilidade e praticidade no seu dia a dia, sabe? Bela fala sobre isso, das pessoas se conectarem e
comprarem de fato quando a gente posta. E é muito engraçado, porque às vezes eu tô lá e eu pego algum doce pra comer. E aí, do nada, o iFood começa só a tocar aquilo, o pessoal vindo na loja dizendo, eu quero aquele que ela postou. As minhas funcionárias, elas se veem doidas, porque no horário do almoço dela, elas ficam assistindo os stories pra saber o que eu postei. E aí as pessoas... Vem uma demanda aí. As pessoas ficam, não, eu quero aquele que ela postou hoje nos stories. E aí, as pessoas realmente compram, elas acreditam, porque elas me veem lá comendo e eu, gente, muito bom esse daqui, peçam, pronto. As meninas já sabem, no dia que eu posto o produto X vai ser o mais vendido. Porque as pessoas, de fato, elas se conectam e elas acreditam fielmente no que você tá falando, quando você gera essa conexão. Então, é muito importante, não só pelo fato de vender, mas porque você vê que as pessoas confiam no seu produto. Muita gente pergunta direto na minha caixinha, Gabi, eu tenho uma lojinha, mas eu não sei se eu tenho vergonha de aparecer. Hoje em dia eu sou a blogueira do meu negócio, minha gente. A maior influenciadora da Amoreco sou eu. Então dá dicas pra gente. Como é que você de como faz? faz? De Minha como gente. faz? Eu Na sempre digo. semana, se você já planeja isso, se você por dia, ou se você vai visualizando e já vai montando. Como Boca é que é? Rosa aí, referência, né? Meu namorado me chama de Boca Lilás. Mas ela trouxe aí essa pauta, né? Que hoje em dia foi motivo dela se tornar uma grande estrategista agora para o Itaú. Mas o planejamento, ele é essencial. A gente tem isso na cozinha, todo o planejamento de produção. E o planejamento nas redes sociais também é muito importante. Então, no meu feed, se você entrar, ele é todo arrumadinho, todo organizadozinho. E eu sempre busco botar, eu tenho itens que são de encomendas, como os bolos e os doces. Então, eu posto. Eu também disponibilizo a minha casa para fotos, então eu tenho que botar. Então, ali eu vou expor um pouco de tudo, mesclando os produtos de experiência, os produtos que as pessoas podem comer em casa, o fato de você poder tirar foto lá, entre outras coisas. Então, esse planejamento é muito importante. Por quê? O que é que acontece quando a gente não tem o planejamento? Tira uma foto, postou, tira uma foto, postou, tira uma foto, postou. Quando você vê, no seu feed só tem os itens do delivery. Mas aí as pessoas não sabem que ela pode consumir lá, que tem canto instagramável, que você também vende bolos. Então, é muito importante essa estratégia, porque você consegue expor ali naquelas primeiras 9 fotos do feed um pouquinho de tudo que você faz. E aí, eu sempre me organizo nos stories também pra... hoje eu vou falar um pouquinho de livros. Ontem eu falei sobre isso. Eu comprei alguns livros, chegaram. E aí, eu já mostro. Já me conecto com outras confeiteiras. Eu vi. Já me conecto com o pessoal, assim. Então, é muito importante isso também nos stories. Claro que não é algo forçado. Não, eu preciso fazer aquilo. Não, mas é algo que eu preciso ter na minha rotina. E preciso fazer aquilo dali, porque é o meu trabalho. Os stories também faz parte da minha atuação na empresa. Eu sou responsável pelo Instagram, então eu preciso fazer aquilo bem feito. É uma função tua, né? Exatamente. Assim como as meninas precisam produzir lá dentro, eu preciso produzir conteúdo para minha marca. Então, o pessoal sempre me pergunta, Gabi, eu tenho vergonha, não sei... trabalhar sem aparecer, dá certo? Eu acredito que sim. Tem grandes empresas aqui da cidade que a gente nem sabe quem é os donos, né? A gente viu agora aí um dos sucessos da nossa cidade, é o Ferreiro. E muita gente nem conhece quem tá por trás do Ferreiro Rooftop, né? Mas é uma empresa, um case de sucesso da cidade. E, necessariamente, ele não aparece. Mas é uma estratégia dele. Eu acho mais difícil. Eu não sei como fazer. Então, o meu jeitinho é aparecendo, é me conectando. Mas outras empresas, assim, também conseguem fazer. O McDonald's, ninguém sabe, de fato, a cara do McDonald's. Você não abre os stories e vê o dono do McDonald's falando. Mas são estratégias diferentes. Eu acho mais difícil e não sei fazer aquela parte. Então, eu opto pela humanização, por estar aparecendo e acredito que tem como você ter sucesso. Eu só não sei o caminho e aí eu ajudo da forma que eu sei, né? Aparecendo, mostrando, porque as pessoas vão se conectar com isso. E um dos pontos que levou você, no caso, né? Você e sua mãe, né? A Amoreco, né? A chegar num espaço físico também foi através de online e dessa dedicação online, né? Exatamente. De mostrar, né, sempre o que está acontecendo, o processo de produção, né? O que está por trás, né, daquela produção, né? Que é o carinho, o amor envolvido, né? Então... Eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu falo de Boca Rosa porque eu acompanho ela desde o iniciozinho. Eu era pequenininha, eu pegava a câmera da minha mãe e me gravava fazendo maquiagem também. Mas eu nunca postei isso. Era algo bem... Eu dizia, eu quero ser blogueira. Minha família ficava... E hoje em dia eu fico dizendo, tá vendo? Se eu tivesse investido, talvez eu tivesse saído, né? Nível nacional. Mas era algo que sempre teve em mim, a comunicação. Então, eu nunca tive dificuldade em aparecer. Eu sei que tem algumas pessoas que são mais tímidas, mais travadas. Mas
sempre tive facilidade e eu vi que nessa vertente, por esse meio, eu ia conseguir, de fato, alavancar o meu negócio. E foi aí que eu caí de cabeça. Então, eu apareço muito, posto. Eu só não sou muito de postar minha vida pessoal. Mas o que é de respeito da empresa, todos os processos, eu sempre estou compartilhando com o pessoal. E eu acho que quem se destaca hoje em dia realmente é isso, sabe? Quem traz conexão e quem mergulha mais sobre os bastidores. Você não fala muito da sua vida pessoal, mas você solta sutilmente alguma coisinha que o povo já fica curioso, né? O povo gosta de acompanhar todo esse acompanha, né? roteiro. Já quer saber. Segredo, você pensa como cliente. Como cliente, o que é que eu gosto de acompanhar? Eu gosto quando a blogueira ou quem lá você acompanha mostra ela indo pra lá. Sabe, quando você for produzir um conteúdo, você pensa, eu gostaria de ver esse conteúdo? Gostaria, vou compartilhar. E não precisa ser algo super produzido, não, porque a nossa vida, ela não é essa coisa complexa. Ela é o que a gente faz mesmo no dia a dia, sabe? Então, mostra isso, porque eu tenho certeza que vai gerar conexão com os seus seguidores. E também tem outra questão também, né? É muito fácil eu chegar aqui, a Gabi, que também é super comunicativa, e falar assim, não, é muito fácil eu chegar aqui, gravar um story e postar. Mas tem muita gente que não tem essa facilidade. Tem gente que tem um bloqueio disso. Mas começa pelo menos falando a tua voz, mostrando assim, vai falando com a tua voz, porque isso já vai gerando uma certa comunicação, uma certa conexão com as outras pessoas. E quando tu achar que tu tá mais pronto, sabe, para poder aparecer mesmo com o teu rosto, tu vai aparecendo. É um processo gradativo, sabe? Tem pessoas que realmente tem mais facilidade em aparecer nos stories e gravar. Mas tem pessoas que não têm. Então, respeite seu processo, mas também não pare, tá? Continue. Se você tem dificuldade, eu sempre digo isso às minhas seguidoras. Se você tem dificuldade, tira uma foto. Eu sempre, quando eu faço caixinha de pergunta, eu sempre mesclo ou em fazer gravando vídeo ou em texto. Então, se você tem dificuldade em aparecer, vai pelo menos digitando, contando um pouco da sua história por escrito e as pessoas vão se conectando. Hoje, na loja, é uma estratégia que eu uso. Tem o meu cardápio normal e em cima tem uma parte de destaque que é sugestões. Então, tem a sugestão de Gabi, o meu doce favorito, da minha mãe, da minha avó, dos membros da minha casa, que são as pessoas que, de fato, compõem a Amoreco, que é uma empresa familiar. Então, as pessoas, por exemplo, minha avó já é uma senhora. E aí, ela não curte um doce como um brownie. Ela já gosta mais de um doce que eu tenho lá, que é uma cocada com sorvete. Então, tem lá a sugestão de Dona Zilda. Aí tem toda... Exatamente. E aí as pessoas que chegam lá, que são mais velhas, poxa, é uma senhora mais de idade, provavelmente ela também é feito eu, que não... A pessoa já associa, ela é feito eu, que não gosto tanto de doce, e esses doces mais com chocolate, então vou na sugestão dela. Bota aí, as pessoas nem falam que querem uma cocada de forno com sorvete. Elas nem falam o nome do doce, falam, eu quero a sugestão de Dona Zilda. E aí as minhas atendentes já sabem, já colocam lá. E aí as pessoas, de fato, elas vão se conectando. Então, por exemplo, minha avó nunca apareceu no Instagram falando, né, do tipo. Às vezes eu posto uma foto dela, um momento, às vezes ela vai lá e, olha, gente, quem tá aqui, minha convidada. Mas ela não precisou, de fato, aparecer e falar. Mas as pessoas já se conectaram com ela pela faixa etária, por tudo isso e por toda a história por trás, que eu sempre falo, ela é uma empreendedora desde novinha. E as pessoas vão se conectando com essa história também. É muito importante. Muito, muito bom mesmo. E pra você? Isabela, Juan, Gabriela, o que é empreender tão jovem? O que é o significado para vocês empreender tão jovem? Vocês já se olharam? Já se viram assim? Qual o significado de empreender tão jovem? E o significado também da confeitaria na vida de vocês? Porque eu acho que tem algo, né? Trouxe muito amor, muito carinho, né? Na fala de vocês, nos discursos, nos processos de produção. Mas o que significa para vocês empreender tão jovens? Eu acho que pra mim é você se desafiar, sabe? E colocar como meta que você precisa ser melhor que você mesmo, né? Mesmo melhor que você, o seu de ontem, né? Pra o seu de amanhã ser melhor. Mas, assim, é complicado, não é um caminho fácil, cheio de flores, mas é gratificante quando a gente coloca amor nisso. E tem que gostar, não faça simplesmente por uma questão que todo mundo tá indo no hype e que você acha que tem essas estratégias digitais hoje em dia que todo mundo vai ter um case de sucesso. Porque não é, você tem que realmente ter a inspiração para aquilo, seguir seu coração e enfrentar, sabe? Eu acho que é uma área que eu me realizo, tanto é que eu já oscilei várias vezes para desistir, sabe? De deixar o caminho, mas tem algo que sempre me pega, sabe? E me deixa lá e é como se me incentivasse para permanecer e inovar
e trazer uma coisa melhor para os meus clientes. E essa questão de a experiência que você proporciona para o cliente me pega muito, sabe? A questão de ver. Eu acho que eu trago isso já da cozinha e acabei trazendo para a confeitaria porque se liga totalmente no prazer que a pessoa vai sentir ao provar aquilo, na explosão de sabores no paladar dela, no que ela reforça, sabe? Você ter essa humildade para escutar todos os pontos técnicos da coisa e saber onde você errou, onde você acertou, onde você precisa evoluir naquilo. Eu acho que o foco maior é esse, sabe? Você sempre tá pronto para se superar e para trazer uma versão melhor ainda, cada dia mais do seu trabalho. Para mim, eu gosto do desafio, né? Empreender para mim é isso. Porque não tem um curso, assim, que ensine tudo que você vai passar dentro do empreendedorismo. É muito prática. Então, para mim é um desafio. Sei lá, eu implemento algo que eu vi em algum lugar e dá certo, dá errado. E aí eu vou aprimorando. Então, para mim, empreendedorismo é significado de erro... Eita, tentativa e erro, correção. E é isso, é um desafio para mim. Mas eu me sinto muito, muito feliz com isso. Eu acho que eu não faria outra coisa além de empreender, assim. Porque eu gosto disso, sabe? Eu gosto de me planejar, ter dificuldade, mas dar certo. Ver o cliente e depois dizer, eu gostei disso, eu gostei daquilo, muito obrigada, eu já indiquei. Sabe? Isso dá uma sensação tão boa que recompensa, sabe? Eu sempre falo pro meu namorado, pra minha mãe, não importa se tá dando errado no meio do caminho. No final vai dar tudo certo. Calma, paciência. A gente que é empreendedor precisa muito ter isso. Sim. Os meninos falaram sobre isso. E eu acho que, assim, empreender é quase um vício. Não sei se vocês se sentem assim, mas minha cabeça, ela não para. Então, eu tô na confeitaria, mas eu já penso, poxa, o ramo da confeitaria eu posso puxar tal negócio, posso puxar isso, posso puxar aquilo. Não necessariamente só aquilo, mas eu posso ter outras empresas. E é, de fato, a liberdade, como o Juan falou no início, você tem a liberdade financeira. Você tem a liberdade no tempo, que às vezes as pessoas acham que a liberdade do tempo é você fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Não é isso, mas é você ter uma flexibilidade talvez um pouco maior. Isso. Porque muitas vezes a gente que é dono, a gente trabalha uma jornada de trabalho, muito enquanto maior. O pessoal trabalha 8, a gente trabalha 16. Quando é só 16, né? Que às vezes é bem mais. Mas empreender tem muito disso, da gente querer absorver tudo, fazer tudo. E às vezes a gente precisa relaxar um pouco. É difícil desconectar, É muito né? difícil. Às vezes eu tenho... eu vou tirar um tempo pra mim. Aí eu tô, tipo, sei lá, lendo um livro, mas aí eu já quero ler um livro de empreendedorismo. Mas o tempo era pra... Você vai pra jantar, e aí ao invés de você falar sobre outras coisas, você tá falando coisas da empresa. Tipo, exatamente. Eu saio pra jantar, seja com minha mãe, com meu namorado. E aí a gente sempre faz uma análise gastronômica. Então a gente não para de trabalhar. Sim. A gente tá sempre... Olha, aqui o conceito do local é algo mais de... Assim, é algo mais natureza, mas o talher veio num saquinho de plástico, então... E aí a gente vai analisando, tipo, coisas, detalhes. Às vezes ele até fica, Gabi, pelo amor de Deus, como é que tu se pega com isso? Mas é o conceito da marca. Então, a gente tá sempre ali trabalhando, a gente tá sempre, fulano de tal fez isso, muito bom, vou levar pro meu negócio. Então, a gente tá sempre conectado e às vezes é importante a gente ter um tempo pra gente desconectar, apesar de ser muito difícil. Muito difícil. Mas empreender pra mim é justamente isso, é uma liberdade, seja financeira, seja do seu tempo. É você também poder fazer várias coisas que você gosta. Seja você trabalhar com a confeitaria, seja você ser blogueira do seu negócio, se você se identifica com a comunicação. Necessariamente, você não precisa ser jornalista para você se comunicar ou trabalhar com algo dessa área. Você pode trazer a comunicação em outras vertentes. Se você gosta de moda, por que não trabalhar com isso também sendo um empreendedor? Então, dá para você mesclar várias coisas quando você tem essa liberdade. Então, é isso. É desafiador justamente o fato de você se desconectar, mas é muito prazeroso em várias outras vertentes. É como se fosse um estilo de vida, né? Sim. Você vive aquilo e é isso. Muito bom. A gente falou de expansão, né? Expansão, né, dos negócios de vocês. E a Isabela também está expandindo o negócio, né? Conta pra gente, Isabela. Então, tu tá falando sobre o que especificamente? Sobre o Maranhão, essas coisas? Isso. Então, eu tenho um projeto, assim, sei lá, em 10 anos. A browneria está em todas as... Não sei se em todas as cidades, todos os estados do Brasil, mas assim, caminhando, né? E agora a gente tem uma unidade de produção lá em São Luís, que é onde meu namorado mora. Que massa! Ai, que tudo. E aí a gente começou no início desse ano e
comecei comprando um forno, que é tipo, que eu acho que é o essencial pra minha metodologia, sabe? Um bom forno, porque aí tem a questão do ponto do brownie. E é isso, a gente começou lá, só que lá o pessoal não conhece a gente. Aí tem sido um pouco difícil, mas quem compra normalmente fideliza, sabe? Sim. Então é isso, assim. Eu realmente tenho esse plano, assim, sei lá, daqui a uns 10, 20 anos a gente tá em cada local com a nossa metodologia. Tá espalhado, né, pelo Brasil, né? Se Deus Amém. quiser. Jesus. Tá vendo? Cada É algo, né? é algo que geralmente quem trabalha assim pensa. É. Em janeiro, eu ainda era Doce Amor, minha marca era outra, precisei fazer todo um rebrand. Mas a gente trabalhou em janeiro com uma food bike em Tamandaré. E era incrível como todos os dias. Eu vi. E comprei. Viu lá? Todos os dias vendo? chegavam gente lá dizendo assim: vocês são franquias? Me dá o número da pessoa, eu quero comprar a franquia de vocês. E a gente assim, né, assustada, a gente nem tinha loja Que ainda. legal. E aí a gente ficava, pode pegar. E eu dava meu número a todo mundo que perguntava, né? Se era uma franquia. Eu digo, é um possível cliente mais na frente, não como Doce Desse Amor, mas como Amoreco. Então a gente também pensa, a minha ideia é ter lojas, uma loja pelo menos em cada estado do país. Isso. E eu queria, de fato, eu quero começar pelo Nordeste, né? E depois a gente expande para os demais. Mas a gente vê que é um setor que, de fato, tem tido esse boom. E não só pelo boom do hype, do momento, mas é porque, de fato, as pessoas começam agora a enxergar valor naquilo que a gente faz, né? Antigamente, alguém que trabalhava com confeitaria era a tia que faz bolo, ela faz um bolinho para a família, ela trabalha com kit festa, e a gente vê que não é bem isso hoje em dia. Hoje em dia as pessoas veem que o nosso trabalho, ele é bem feito, é um trabalho... Eu costumo dizer que o meu produto, ele não é só um produto, ele é escasso e ele é um artigo de luxo. As minhas embalagens com são certeza. lindas! Então as pessoas que compram aquilo dali... Para as pessoas que estão lá na minha loja, postam, marcam, porque elas realmente se sentem... Poxa, eu tô tendo uma experiência, eu tô num local lindo, único. Postam as embalagens porque, de fato, é um presente. E aí é tudo isso, é toda essa experiência que a gente conseguiu desvincular daquele bolinho simples para o seu momento. Você comprar um doce hoje em dia não é você comprar um doce, é você ter o seu momento, é você apreciar aquilo dali, é uma experiência completa. Então, é isso. É importante. E, assim, essa questão de... Tem gente que acha uma besteira. Eu acho tudo essa questão de valorizar e de empoderar quem tá dentro da cozinha, quem tá na produção, sabe? De tirar aquela pessoa ali do anonimato, trazer pro protagonismo e dar estrelato mesmo a ela, sabe? Porque a gente já passou muito tempo sendo ali escondidinho, só fazendo o que é para ser feito e vai muito além disso, sabe? E falando sobre expansão do negócio, meus planos agora é crescer nas plataformas aí. E eu tenho uma vontade muito grande de mergulhar no mercado de casamento. A gente tá caminhando para isso. Queria que meu negócio no futuro se centralizasse só para isso. Mas, assim, um mercado do ramo de noivas e tal, trazendo para uma linha mais contemporânea, sabe? De novos cremes, novos recheios, estruturações diferentes, sabe? Porque a gente vê muito do mesmo, que é perfeito, é incrível, mas eu acho que quando a gente começa a adentrar nesse meio de uma maneira mais alternativa, sabe? Acho que pega muito o povo. Eu vou ter algumas experiências até o fim do ano, as primeiras experiências, e eu tô bem ansioso para isso, sabe? Porque a galera vê a minha linha de trabalho e acha que a gente não pode fazer 6 andares do jeito que eu trabalho, sabe? Com a massa que eu trabalho, saindo de um bolo de noiva, colocando uma massa com ganache e uma massa amanteigada, sabe? E aí é bom pra quebrar essas barreiras e ver que você tá trazendo um diferencial no mercado. Pra isso Minha tem meta é muito essa. estudo, E né? ainda falando de Exato. expansão, né? Algo que a gente tem em mente, eu e a minha mãe, inclusive a gente já fez isso no ano passado, é, de fato, dar cursos. A gente fez um curso ano passado que foi o maior sucesso. Foi o curso de rabanadas, que parece ser um doce simples, um doce de vó, de tradicional de família, mas a rabanada da gente não é aquela rabanada molinha, com gosto de ovo, muito pelo contrário, ela é crocante, recheada. deu E aí vontade de fez o comer. maior sucesso. E as pessoas... Comeram? Vocês provaram? Não, eu tô dizendo, deu Ah, fome. E aí as pessoas ficavam chocadas com aquilo. Então, o feedback dos nossos clientes foi tanto, o burburinho foi tão grande, que outras confeiteiras procuraram a gente pra gente dar cursos. Então, é outra vertente que a gente Sim. pretende expandir, que é dar cursos para outras confeiteiras. A gente começou no presencial,
que já tava podendo se reunir e tal, essa questão da pandemia já tava mais tranquila. Mas o online é muito importante, porque se a gente tivesse conseguido trazer esse curso para online, a gente tinha atendido uma quantidade de gente muito grande. O pessoal ficava, Gabi, pelo amor de Deus, faz alguma coisa online, porque eu sou aqui de Natal, eu sou de não sei aonde, e não consigo estar aí. Então, é algo também que vem crescendo bastante no nosso meio. Que são os cursos na nossa área, e é uma vertente que dá pra gente expandir bastante. As pessoas, inclusive daqui da cidade, muitas vezes procuram, olha, eu queria uma consultoria, eu queria que você entrasse na minha cozinha. Perto, né? Porque já tem muitos cursos, mas não é você, por exemplo, que tá dando. E aí, quando é algo assim, é muito específico. A gente entra na cozinha daquela pessoa, quando a gente dá a consultoria, né? A gente entra, fala, ó, o maquinário que você precisa é esse, você precisa mudar isso, tira isso daqui desse lugar, isso daqui também não tá funcionando, porque a gente tem a prática. E muitas vezes também, aquela pessoa só precisava daquilo pra alavancar. Isso mesmo. E as redes sociais de vocês, pra gente conhecer mais os produtos, né? Podem destacar. Pode falar, A minha eu vou só letrar, porque meu nome é todo complicado. É Juan Mignac, JUANMIGNAC. Pronto. A minha Brownieria Caruaru, BROWNIERIA Caruaru. Nós vamos colocar também, viu? E a minha é Amoreco Confeitaria. Vocês vão encontrar logo um perfilzinho todo lilás, com vários coraçõezinhos. Que é boca lilás. Então, nós agradecemos o papo, foi maravilhoso, viu? A gente fica pensando já, né? Agora em olhar de uma forma mais, assim, diferente, né? Pra confeitaria. Já olhava, já tá sendo isso, já foi posto, né? Isso, né? Sim. Pra gente olhar cada vez mais nos detalhes, como o Gabi destacou, né? Que tudo ali envolve amor, né? Sim, com certeza. E as pessoas, elas conseguem perceber em tudo, todos os detalhes. Independente se você é grande ou pequeno, as pessoas, elas se conectam e elas reconhecem a sua essência no que você faz. A SES Unita agradece a presença de Gabriela Cruz, Isabela Coelho e Juan Mignac. E a você que segue o podcast Comunica Jovem. Acompanhe nossas redes sociais, @SESUnita e as plataformas de áudio e vídeo. Aguardo você no próximo Comunica Jovem. Série de podcast Comunica Jovem, produção do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES Unita. Apresentação Cristina Villanova. Entrevistados Gabriela Cruz, Isabela Coelho e Juan Mignac. Edição Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de Rádio Jornalismo da SES Unita. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.